Boa noite, gente. Estamos começando aqui o primeiro episódio do podcast Multiversando. Eu sou o Xande, eu sou o Alexandre, mais conhecido como Xandinho, e eu estarei com vocês todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite, aqui trazendo assuntos variados. Primeiro, antes de começar, gostaria de agradecer aos meus patrocinadores e também gostaria de agradecer ao Tiago, que é o dono da rádio, que acreditou em mim, que está nos emprestando esse espaço. E também gostaria de agradecer ao David, a quem eu apelidei carinhosamente de O Mago. Muito obrigado, gente. E agora eu gostaria de apresentar nossos convidados. Bom, como hoje é o primeiro programa, eu pensei da gente falar sobre o maior patrocinador de todos, Deus. Então eu trouxe aqui duas pessoas que são meus parentes, são meus parentes e... Ai, cara, me embananei. Vou começar de novo. São meus primos e são duas pessoas que eu estimo bastante e são pastores, né? Então, já que a gente vai falar de Deus, nada mais justo do que chamar pessoas experientes. Apresento aqui a Mila e o Paulo. Boa noite a todos, né? Estamos muito felizes de estar aqui, estreando esse programa do Xandinho, que nós acreditamos, né, que vai ser um grande sucesso. Agradecemos, né, o carinho, a consideração dos pais, do Xandinho, de toda a equipe aqui da rádio. Estamos muito felizes de estar aqui nessa noite. Amém? Agradeço também a Deus pela oportunidade. Estamos muito felizes e bora que vai ser sucesso. É isso aí. Boa noite a todos aqui da rádio, presentes aqui. Boa noite, Xandinho. Parabéns por essa estreia. Tenho certeza que será um grande instrumento aí para a sociedade, esse seu canal, Multiversando, falando de vários assuntos, de vários temas. Vai contribuir muito para a sociedade. Agradecer aqui aos pais pela confiança, à Rádio Local Web. Gostaria de cumprimentar também os ouvintes da TV Local Web, da rádio, que estão aí sintonizados conosco, e dizer que o meu coração está transbordando de alegria. Agradeço a Deus por essa oportunidade, que é o soberano, o Criador, e de nós estarmos aqui. Só uma correção: eu não sou pastor, eu sou diácono, e estou aqui com a minha pastora Emília, que é minha irmã também, antes de tudo, sanguínea, e minha irmã em Cristo também. E agradecer a minha esposa, a Eliane, meus filhos, mandar um abraço para eles lá também, e dizer que nós estamos muito felizes aqui com esse pontapé seu profissional. Que seja um grande sucesso. Obrigado. E, gente, eu só vou fazer um esclarecimento aqui. É meu primeiro podcast como apresentador, eu nunca fiz isso, então vai rolar alguns errinhos, como já rolou aí, eu falei, não, vou começar de novo. Vai rolar alguns erros, eu espero que vocês tenham paciência, e assim, eu espero que vocês tolerem esses erros, né? Porque ninguém começa no alto, né? Todo mundo começa de baixo. Então, mas vamos partir logo para o assunto. A fé em tempos modernos. Bom, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é o seguinte: como vocês acham que está a fé do jovem hoje em dia, com tudo isso que está acontecendo, com toda essa coisa de internet e tudo mais? O jovem está procurando bem a igreja ou não? O jovem está meio disperso? Como é que é a visão de vocês? Eu também quero, né, responder essa pergunta bem formulada do Xandinho. Também só quero fazer uma colocação também. Queria mandar um beijo também para o meu esposo e para minhas filhas, que eu acabei esquecendo. O nervosismo não é só do Xandinho, é nosso também. E voltando à pergunta do Xandinho, a gente vê que a fé é algo grande, né? E a gente vê que, ultimamente, as pessoas têm meio que deixado a fé de lado, né? Devido a tantas situações, a fé muitas das vezes tem se tornado algo volúvel, né? Quando tudo está bem, eu acredito. Quando não me vai bem, não acredito. Mas Deus nos convida a ter uma fé firme nele, né? De que Deus ele não muda. Então, a gente tem que ter fé. E eu acredito que muitos jovens hoje em dia, devido a situações da vida, a correria, certas escolhas, muitas das vezes têm deixado de lado, né, a fé em Deus.
E eu acredito que é um tempo de a gente voltar a crer em Deus, né? Ter fé em Deus. Que o Deus, ele não mudou, né? A palavra fala que ele é o mesmo ontem, hoje ele será para sempre, né? Então Deus, ele não muda. Acho que é isso. Eu também gosto bem de fundamentar as coisas, né? Como tive a oportunidade do último ano ser diretor de escola bíblica dominical, e a gente aprende muito com as Sagradas Escrituras, e eu gostaria de fundamentar também a fé nesse sentido, no sentido literal mesmo da palavra, né? Então, a palavra fé, antes de tudo, para que a gente consiga ter uma introdução, ela significa crença, confiabilidade, credibilidade. Então, nós trazemos a fé para esse patamar para a gente se localizar, né? Então, antes de tudo, nós, né, cremos nesse propósito inicial do caráter de Deus. E nós sabemos que Ele é quem Ele diz que é. Então, a nossa fé está muito ligada a isso. A tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, o caráter de Deus é algo que nos traz essa credibilidade e nos traz a fé, né? Então, nós entendemos também que a fé, ela é algo que vem pelo ouvir, né? Então, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, eu venho fundamentar aqui primeiro a introdução do que é a fé e como nós adquirimos a fé, e vou chegar nesse ponto dos jovens também. Temos uma grande consideração, né, sobre a definição da palavra e também sobre o seu fundamento. Em Hebreus 11, o apóstolo Paulo escreve a carta aos Hebreus, e ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, é dessa forma que nós se situamos, né? E nós vemos muitos jovens compartilhando da palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus e adquirindo conhecimento, esperando em Deus. E eu acredito que quase 40% dos jovens da nossa igreja estão ligados, né, à palavra, ao entendimento, e eles trazem aí uma representação interessante para o volume, né? Quase 40% de jovens. Eu acho que o mundo está bem moderno, mas a palavra de Deus, ela traz esse tipo de conforto e aproximação dos jovens também. E o que é a fé, né? A fé, a gente fez algumas anotações, o que ela significa? A fé é uma confiança, né? A gente tem uma crença, uma credibilidade. E o que a fé fala? Que ela é uma total crença em algo ou em alguém. E o que a gente vê, né? Que a fé é um dom que é o quê? Ajuda as pessoas a passarem por momentos difíceis. Quando a gente tem fé em algo, né, a gente acredita que pode acontecer uma mudança. A gente tem uma experiência, né, na nossa família. A gente teve um diagnóstico de uma tia do meu esposo de câncer. E foi um diagnóstico muito grave, ela teve que tirar a mama. Só que a situação dela era bem grave, mas ela tinha uma grande vontade de viver e ela tinha fé. E o médico disse que ela só não morreu porque ela tinha muita vontade de viver. E ela se apegou a uma palavra que foi liberada na vida dela. Então a gente vê que a fé, como diz a palavra, ela move montanhas. Né? Então a fé, a Bíblia fala, tudo é possível àquele que crê. Então a fé, hoje em dia, ela tem que ser vivida, porque é a fé que nos move para crer nos nossos sonhos, para lutar, para correr atrás. E a fé a gente ter, né, acreditar. E eu estava comentando com o Paulo, vindo para cá no carro, que eu fui fazer algumas pesquisas, e a OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, ela atestou que a fé influencia na saúde física, mental e biológica. A crença pode diminuir os riscos de diabetes, doenças cardiovasculares, respiratórias, infartos, insuficiência renal e acidente vascular cerebral. Quem diz tudo isso é a OMS. Então, a gente sabe que a fé é algo que a gente precisa correr atrás, né? E ter como viva em nossa vida, né? Em Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Se nós queremos agradar a Deus, é necessário que nós venhamos ter fé para viver.
Bacana, bacana, ótima. Eu acho que eu vou sair daqui e vou deixar eles conduzirem o programa. Não. Então, ótima introdução aí que eles deram pra gente. E agora, em cima ainda dessa pergunta, Sim. eu queria falar mais algumas coisas. E a Sim. questão do... Por que vocês acham que hoje os jovens, por exemplo, a gente tá vendo aí os aumentos na Cracolândia, né? Por que vocês acham que os jovens hoje em dia estão escapando mais das igrejas e indo, sei lá, fumar crack, fumar maconha, fumar essas coisas? Eu penso assim, Xandinho, né? Eu tenho minhas 4 filhas e eu que oriento elas. A vida é feita de escolhas, né? E decisões. E muitas das vezes, nós não vamos falar de religiões, nós estamos falando sobre Deus. Então, todos têm o seu ensinamento, as suas escolhas, só que cada um parte para aquilo que acha que é bom para ele, né? E muitas das vezes as pessoas escolhem caminhos que levam, talvez, a situações que perdem um rumo. São escolhas que eles fazem, né? E como eu digo, né? Quem planta, colhe. Então, se a pessoa planta coisa boa, ela vai colher coisa boa. Então, tudo depende também do que eles têm plantado, né? E das escolhas. Mas vocês não acreditam que isso seja um plano de Deus, tipo assim, vou fazer esse meu filho passar pelo caminho mais difícil primeiro para depois ele chegar à glória? Tem um ditado que diz que se não vem pelo amor, vem pela dor. Né? Eu acredito num Deus que trabalha em propósitos, né? Eu acredito que Deus tem um propósito para todas as coisas. Deus tem um plano de salvação para a humanidade, mas muitas das vezes nós mesmos fugimos daquele plano a qual Deus, né, não traçou. É igual a gente tem nossos filhos. Um exemplo, eu sou professora e falo para minha filha, ó, filha, estuda para ser uma professora. A gente diz para eles o que nós queremos que eles façam, que achamos que é bom. Só que eles têm as escolhas dele, né? A gente sabe que Deus tem coisas boas pra gente, tem propósito, mas a gente escapa do propósito de Deus por livre escolha, né? Livre-arbítrio. O Paulo? Eu acho que é isso que a pastora disse, né? Realmente, nós temos o livre-arbítrio, né? Nós escolhemos aquilo que nós queremos, né? Para nossas vidas, né? Nós temos caminhos a serem trilhados e cabe a nós escolhê-lo, né? E nós temos aqui um caminho, né, que é anunciado através de Jesus, que é o caminho da salvação. Eu posso falar por mim que eu fui um jovem, né, que estive na presença do Senhor e em um momento da minha vida eu me perdi, né? Inclusive me perdi desse caminho que leva, né, para uma qualidade de vida, que leva para transformação, que leva para uma ascensão pessoal, profissional, e acabei tendo algumas caídas na vida, né? Até mesmo cheguei a consumir drogas, é difícil falar isso, mas a gente precisa falar isso para os jovens, né? Nossa, isso eu não sabia. Mesmo já conhecendo, né, a palavra de Deus, conhecendo o verdadeiro caminho, a gente acaba caindo, né? Isso é do homem, né? O homem já tem uma natureza pecaminosa, ele tem já algo instituído dentro dele desde a queda do homem lá em Gênesis, né? Então, nós temos que a cada dia buscar, né, um caminho de transformação, e a religião, a igreja, não falando de religião, mas falando de igreja, Jesus traz para nós uma grande transformação de vida, né? E cabe ao jovem buscar esse caminho, como eu disse, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se a gente começar a ouvir a palavra de Deus, nós vamos conseguir ser transformados. E esse meu caráter, pela misericórdia de Deus, foi transformado. Então, levando ao tema que você trouxe, eu posso falar com propriedade que realmente nós temos decisões que nos levam para um caminho ruim ou nos levam para um caminho bom. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, que a gente possa correr em direção a ele e ser transformado, né? E ele traz para nós vida, e vida com abundância. Então, essa escolha nossa tem que ser muito assertiva. E eu coloco para esse jovem que hoje esteja consumindo droga ou se perdendo pelo mundo, que ele se aproxime de Deus como eu fiz, porque foi restaurador para a minha vida, foi algo maravilhoso. A gente tem exemplos de jovens que foram para o mundo das drogas e se recuperaram. Exemplos, como vem à minha cabeça agora, o Yudi, daquele Bom Dia e Companhia.
Ele, como era criança, ele não soube lidar muito bem com a fama, então ele Sim. foi para o mundo das drogas. E hoje, ele é pastor hoje. E ele está numa igreja hoje. E ele foi no podcast e falou muito sobre isso também. E, assim, eu acho muito importante para o jovem de hoje em dia, para o jovem atual. É legal, é bacana a internet, mas a gente tem que se voltar também a Deus, né? Sim. Porque Ele certeza. é o nosso maior salvador, né? Sim. E hoje a internet ajuda muito a difundir a ideia, Sim. ajuda muito a difundir, ajuda as igrejas a difundirem a palavra, né? Sim. E então vocês acham que as redes sociais também ajudaram bastante? Ajuda. Eu já ouvi relatos através de canais de televisão, de rádio, de pessoas que queriam tirar suas próprias vidas e numa madrugada ligou a televisão, ouviu uma palavra, Deus falou com ela e ela resolveu não tirar mais a vida ou cometer algo do tipo, porque a palavra de Deus, quando ela entra no coração do ser humano, ela vem para transformar, né? Ela vem para transformar. Então, se você estiver aberto ao novo e deixar Deus entrar no seu coração, ele muda toda a vida, né? Muda toda a história, né? Porque sozinho a gente não consegue nada, né? Então, a gente precisa muito da ajuda de Deus para seguir, para alcançar os nossos objetivos. E Deus, ele pode mudar a história do ser humano, do homem. Com certeza. Eu acredito da mesma forma. E a palavra de Deus diz em Salmos que a tua palavra, Senhor, guardei no meu coração para não pecar contra ti. E acredito que o Yudi, né, como você mencionou, é uma dessas pessoas que guardaram essa essência, que guardaram essa Sim. palavra maravilhosa em seu coração. E um dia ela foi revistada. A palavra de Deus diz também que Paulo, né, o apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas que o cair, o mesmo que o meu homem exterior caia, o meu interior segue sendo renovado pelo Espírito de Deus. Então a gente tem essa crença que mesmo que a gente caia, a gente tem alguém que está intercedendo por nós, que é o Espírito Santo de Deus. E ele intercede por nós e leva até a Deus todas as nossas dúvidas, tudo aquilo que a gente não sabe pedir a Deus, todos os nossos anseios, o Espírito Santo de Deus leva para o Pai e a gente acaba sendo restaurado e transformado, como foi com o Yudi, com a minha vida e como muitas pessoas, né? E, Xandinho, existem dois caminhos, né? Tem pessoas que escolhem o bom caminho e o mau caminho, né? A gente pode ver um relato de 2023 agora, lá na Universidade dos Estados Unidos, eu não me lembro o nome agora, acho que eu fiz uma anotação aqui, Massachusetts? onde teve um avivamento no estado de Kentucky, né? Kentucky. Kentucky, onde nós tivemos um grande avivamento, foi na Universidade de Asbury. Em torno de 5.000 pessoas, elas ficaram mais de 200 horas de culto ininterrupto, trazendo um avivamento de jovens, né, escolhendo estar na presença de Deus, buscando o arrependimento, buscando a presença de Deus e buscando o Espírito Santo de Deus que nos consola. Então tem os dois caminhos. E hoje, nessa conversa aqui, eu indico que os nossos amigos aí que estiverem cansados e oprimidos e buscando um caminho de paz, de salvação, que ele vá para o caminho da verdade, que ele busque o caminho que leve até Cristo. Eu acho que Cristo traz para nós algo maravilhoso para a nossa vida, para a nossa família. Imagina se todos buscassem esse caminho, talvez a gente não precisaria ter polícia, presídios, casas de recuperação de drogados. Então eu deixo aí um grande remédio para a sociedade, que é Jesus Cristo. E lembrando que, às vezes, a gente pode falar, né? Mas as pessoas vão para a igreja, não muda de vida. Eu, como um pouco de experiência que nós temos, o que nós podemos dizer é que aqueles que têm um encontro verdadeiramente com Cristo têm suas vidas transformadas. Porque muitas das vezes estar dentro da igreja não significa nada, né? A gente tem que ter um encontro realmente com Deus. Quando nós temos um encontro realmente com Deus, Ele vem e muda toda a nossa vida, né? É como eu sempre digo, eu vou terminar aqui, que nós já vamos para o nosso primeiro intervalo, Sim. mas antes vou terminar aqui meu Sim. raciocínio. É como eu sempre digo,
Não adianta você estar dentro da igreja, tá indo na igreja todo domingo e sair da igreja falando, não sei o quê, desejando mal pro outro. Sim. Então você não tá... Não. Você não tá pregando a palavra de Deus. Você só tá indo na igreja como se vai num shopping, por exemplo. Sim. Aí você entra da mesma forma e sai da mesma forma, né? Quando você entra diante da presença de Deus com o coração aberto, Deus, ele recebe você e transforma a sua vida, porque a especialidade de Deus é mudar vidas, né? Ele é o Deus que faz milagres e todo mundo que se achega a ele, jamais ele desperde, né? Sem fazer algo. Ok, então a conversa está muito boa, mas vamos aqui para o nosso primeiro intervalo, tá bom? Ótimo. Daqui a pouco nós voltamos. Estamos de volta, pessoal, aqui com o podcast Multiversando, com a pastora Emília e o diácono Paulo, que eu tenho muito orgulho de chamar de primos. Mas agora eu queria agradecer a uma pessoa muito especial. Uma pessoa que, se não fosse por ela, eu não estaria aqui hoje. Eu queria agradecer a Gabriele Franca, que foi a pessoa que me trouxe para o meu primeiro podcast como convidado. E eu agradeço muito a ela. Se você estiver vendo, Gabi, um beijão. E você é muito importante para mim. Agora que nós já passamos a parte do agradecimento, eu vou pedir aqui ao Mago, que está
através de sua bola de cristal aqui, Eu sou só uma voz aqui, né? ler alguns comentários que o povo deixou aqui pra gente. Vamos lá, Xandinho. Boa noite pra você, boa noite aos nossos convidados. Boa noite. Sintam-se à vontade aqui. E ó, tem muita gente aqui te dando os parabéns, falando que você está excelente, tá levando com maestria esse primeiro programa. E tem muita gente aqui dizendo que já acha que você faz programa há muito tempo, hein? Então, ó, pode ficar tranquilo que tá maravilhoso. Ó, tem muita gente aqui, o Alexandre Quadros mandou aqui, Xandinho, sucesso, você é o cara. Obrigado. Mandou aqui pra você. O Alexandre Denelli. Quem que será esse Alexandre Denelli? Quem que será? Quem Não será? sei. Não sei, vamos ver. Ele mandou assim, sucesso, meu filho. Será que é... Será? Acho Não, que é o pai, eu já né? sei, é meu pai. É o paizão tá aí. Ó, esse aqui é meio inglês, se eu errar, eu peço desculpa. Old School Prime mandou boa noite. O DNL76 também mandou boa noite aqui. Boa noite. O Peterson também tá aqui. O Alan Gomes. O Toninho Lopes Jr. Toninho Lopes Jr. também é um apresentador também aqui dos nossos programas da grade. A Roberta Careta mandou boa noite, Xandinho. Bota pra quebrar. Tamo junto. Tamo junto. É isso. O Bruno Carvalho também passou por aqui. Karina Lohane. Bora, Xandinho. Tem muita gente mandando mensagem. Teteu Chopper. A Bianca Ribeiro mandou boa noite, Xandinho. Minha amiga Bianca. Tem aqui, os seus tios também mandaram mensagem, eu vou ver se eu acho aqui. Mandaram aqui pra você aqui, ó. Luiz Carlos, parabéns, Xandinho. Um grande abraço, tia Lu e tia Lúcia, Minas Gerais, direto lá de Minas. Olha só. Estão lá, estão acompanhando, estão ligadinhas nesse seu primeiro programa aí. Tem muita gente, a Via Dupla aqui, ó, mandou, que também tá aqui, mandou uma boa noite pra você. Muito especial, meu amigo Xandinho. Fica tranquilo, estamos torcendo por você. Então tem muita gente mandando mensagem. A gente pede até desculpa pra não conseguir falar o nome de todo mundo, né, Xandinho? Porque é muita mensagem. Se a gente for interagir com todo mundo, a gente só vai ser daqui em fevereiro. Exatamente, é muita gente que manda mensagem, mas a gente agradece todo mundo, né? Manda um abraço pra todos aí, fala que com o tempo a gente vai conseguindo colocar todo mundo no ar, falando o nome de todo mundo. Ok. Gente, eu espero que vocês estejam gostando do programa. Espero que vocês estejam tendo paciência comigo. Você vê, eu erro um pouquinho, eu gaguejo um pouquinho, mas a gente vai levando. É isso, bom, tá mas perfeito. Vamos voltar aqui ao assunto. Bom, a segunda pergunta que eu gostaria de... Na verdade, é mais uma discussão, né? Sim. Na verdade, é mais uma coisa que eu queria pontuar. Eu li em Juízes... Eu li Juízes inteiro. Eu li em Juízes e até falei para minha mãe, eu estava lendo e falei, mãe, não é de hoje que o pessoal é meio volátil com fé. É desde antigamente, porque Jesus não, Deus mandava um juiz, ele libertava, 5 minutos, Deus, não sei o quê, 5 minutos depois, já estava fazendo besteira. Então eu falei, mãe, não é de hoje em dia que o povo tá assim, é desde antigamente. Exatamente. E o que vocês acham disso tudo? Quer responder primeiro? Vai lá, pastora. O que a gente vê, né, nos dias atuais? As pessoas procuram Deus, vamos falar assim bem literalmente, quando a barriga dói, né? A gente procura, se lembra de Deus quando o quê? Quando as coisas se apertam. O calo aperta. Né? Exatamente. Aí a gente se recorre a Deus, né? Se Deus fizer, se Deus abençoar, se Deus der, eu faço isso, faço aquilo. Então a gente vê que a fé está muito volúvel por conta disso. Porque as pessoas, ultimamente, elas estão deixando Deus como se fosse um amuleto, né? Algo de sorte. Se eu precisar, eu uso Deus. Quando eu precisar, né? E, na verdade, a gente aprende que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, a gente vê que as pessoas estão perdendo a fé hoje em dia. Por quê? Porque elas não estão mais se recorrendo a Deus, né? Deixam para buscar quando precisam. E as coisas não funcionam dessa forma, né? Então, usam Deus como se fosse uma muleta. Exatamente. E, na verdade, a gente tem que aprender que, independente de qualquer situação, a fé tem que prevalecer, né?
Independente se hoje está tudo bem para mim ou se amanhã não vai estar, mas a fé em Deus ela tem que permanecer. A gente não pode viver assim, hoje está tudo bem, hoje eu confio em Deus, hoje eu tenho fé, está tudo tranquilo. Amanhã já não está como eu quero, já não tenho mais fé, já não quero mais saber de Deus. E, na verdade, a gente tem que ter uma vida constante, né, de oração, de leitura da palavra, porque Deus ele vai nos acrescentar a fé. O Paulo vai falar um pouquinho também. Eu acho que é isso, né, que a pastora disse também. E se a gente ler o livro de Êxodo, o livro de Números, nós vamos ver o quanto Deus operou milagres, né? Tirando o povo judeu, o povo hebreu lá do cativeiro, né? E providenciou o maná dos céus e providenciou a nuvem, né? Para proteger do sol, para proteger eles da fome, do sol, da escassez, e mesmo assim havia muita murmuração, muita reclamação. Isso é do homem, né? Por isso que eu disse que o homem tem essa natureza caída, essa natureza pecaminosa. Isso está na essência, né? Quando nós lemos lá o livro de Gênesis, nós vemos a queda do homem que estava dentro de um paraíso, que Deus falava com ele, ele via as maravilhas que Deus proporcionou ao homem. Mesmo assim, em desobediência, o homem caiu. E desde lá, né, foi anunciado que viria, né, o nosso Salvador, o Jesus Cristo, anunciado como o filho da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Então, nós cremos que o homem, ele é volátil, ele tem as suas limitações, né? Por isso que nós dependemos plenamente de Deus. E por isso que nós temos que estar atentos, né, à voz de Deus, que é a palavra de Deus que está escrita aqui, nesse conjunto, né, de livros que é a Bíblia, que nos traz esse alimento diário. Ele nos traz esse maná que caiu do céu. É ele que nos alimenta para nós não cairmos. Mas a palavra diz também que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E o apóstolo Paulo diz também, na carta de 2 Coríntios, capítulo 4, 16... Eu gosto de dar o endereço para que a gente tenha a oportunidade de encontrar, através desse endereço, essa palavra de conforto, né? Essa palavra transformadora que tem mudado a minha vida também, né? E lá ele diz que ainda que o homem exterior caia, o homem interior ele é sustentado por Deus. Então, Deus também não permite que o homem tenha queda absoluta. Ele permite a restauração, né? Então, acho que esse é meu ponto de vista sobre o tema, e não sendo muito religioso, mas como eu disse, né, que é o tema central. A nossa fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então, quando a gente começa a ouvir a palavra do Senhor, os fundamentos de Deus vão sendo construídos dentro da nossa vida. Quando a gente falava mal, já não fala mais mal, a gente já aprende que não pode falar mais mal. Quando a gente pisava no pé de alguém, a gente já sabe que está errado. Quando a gente roubava, mentia ou fazia coisas erradas, nós começamos a entender que essa construção moral nossa está alicerçada através da palavra de Deus em nossas vidas. E só para concluir, né, o livro de Hebreus, no capítulo 12, também diz que Jesus, ele é o autor e o consumador da fé. Então nós cremos que Jesus Cristo, lá na cruz, ele cumpriu o papel dele, que era o propósito de agradar ao Pai. E hoje ele está sentado à destra de Deus Todo-Poderoso. Então ele consumou a fé e ele é o autor. E é através disso que nós se apegamos, Xandinho, para que a gente não caia, para que a gente não desanime, para que a gente não seja murmuradores, para que a gente não volte para o Egito, da onde o Senhor nos tirou. O que é o Egito? Eram os vícios, né? As maldades, né? As coisas ruins, as luxúrias, as enganações, as ganâncias, e ele nos transportou, né, para o seu reino de luz. E é isso que eu posso falar. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E quanto mais a gente ouve a palavra, mais a fé da gente aumenta, né? A Bíblia, ela é uma bússola, né? Ela serve como um direcionamento. No tanto que tudo que nós viemos precisar nessa vida, nós encontramos na Bíblia. Seja uma palavra para conforto, seja uma palavra para medo, seja uma palavra para cura, seja qual for aquilo que nós precisamos, nós encontramos na palavra, né? A palavra de Deus, ela é completa, ela tem, um ditado diz até que ela é mais atual que o jornal.
né? A palavra de Deus tem tudo aquilo que a gente precisa, né? Então fica aí essa dica, né? Leiam a palavra de Deus que vocês vão encontrar vida e resposta para tudo aquilo que talvez, né, vocês estejam indagando e questionando. Ok. Tudo certo aí, David? Tudo maravilhosamente bem. Muita gente ainda mandando mensagem aqui. Ó, só pra passar rapidinho. A Daiane Denelli mandou aqui: Xandinho, você tá maravilhoso. A tia tá muito orgulhosa de você. Obrigado. Tem bastante gente mandando parabéns pra você aqui pela essa estreia maravilhosa. E assim, agora eu queria levantar aqui um ditado que dizem que Deus está na frente, ele vai acudir a gente quando a gente cair na frente, atrás, do lado esquerdo e do lado direito. Acho que esse ditado ele vem muito da Bíblia, né? Porque ele tá lá para nos acudir sempre que a gente cair. Com certeza. Com e certeza. assim, a minha mãe até fala para mim que por eu ter a deficiência física, eu poderia ser um jovem totalmente revoltado com a sociedade. Exatamente. Por que eu nasci assim? Eu poderia ser Exatamente. aquele jovem totalmente revoltado, mas não. Eu tô aqui, eu tô apresentando esse podcast hoje para poder levar esperança para as pessoas, poder levar alegria, poder levar uma palavra de consolo. Exatamente. Você é prova, Xandinho, de que Deus ele é na sua vida. Como você mesmo está, né, nos relatando que você poderia talvez estar numa depressão, né, talvez dizer, não tem sentido a minha vida. Só que Deus vem e mostra pra gente que a Bíblia fala, né, tudo é possível ao que crê. A sua família creu em você. Você crê nos seus sonhos. Você crê em Deus. Então, hoje você está aqui porque Deus tem proporcionado esse momento para você, porque você creu. Você teve pessoas que confiaram em você. Você é uma superação. Exatamente. Isso é lindo de se ver. E assim, eu faço aqui uma apelação a todos os jovens. Por favor, Sim. Procurem ter mais esperança, Exatamente. mais alegria, mais amor. Porque Deus é isso, né? Exatamente. Bom, e agora que nós já elaboramos aqui a segunda pergunta que eu tinha para fazer, Sim. E agora vamos para a terceira pergunta. Olha, essa vai ser um pouquinho incômoda. Vamos partir direto para a pergunta. O que vocês acham? Qual a opinião de vocês Sim. daquelas igrejas que, Sim. através da fé, manipulam as pessoas? Eu conheço muitos pastores, inclusive pastores famosos, que eu não vou citar nome aqui, Sim. mas eu sei que vocês sabem de quem eu estou falando. Eu vi esses dias que um pastor, ele disse assim, olha, se você comprar esse grãozinho de feijão, a sua fé vai aumentar. E aí essas pessoas que, tadinha, às vezes são pessoas de mente, não vou dizer de mente fraca, mas de mente um pouquinho mais manipulável. Exatamente. Ela vai e compra isso. O que vocês acham dessas pessoas que manipulam as outras através da fé? Sim. Xandinho, eu vou aqui seguir aqui conforme a determinação da minha pastora, hein? A palavra diz que os diáconos, né, têm que ser bons manejadores da palavra do Senhor. E eu, como um diácono aqui da igreja da pastora Emília, do pastor Robson, que são uma bênção na minha vida, que trouxeram para mim muitos aprendizados, eu vejo que existem várias denominações religiosas, né? Pelas quais não cabe a nós trazer nenhum tipo de crítica, nenhum tipo de questionamento. Porém, como eu disse, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e quero deixar isso muito explícito aqui, como o texto-chave, né? Como o texto central aqui da nossa discussão, nós ouvimos a palavra de Deus e nós estamos atentos aos falsos profetas, aos falsos ensinadores, né? Aos falsos pastores que estão pregando e usando a palavra do Senhor para construir reino nessa terra. Nós não. Nós da Igreja do Evangelho Quadrangular, nós temos aqui uma base bíblica, né? Pela qual nós seguimos. Nós temos o entendimento que Jesus Cristo ele é o nosso Salvador, que Jesus Cristo cura, que ele batiza no Espírito Santo e que ele breve voltará. E nós cremos também nos 2 mandamentos que Jesus deixou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. Diante disso, acho que a gente já atende todos os outros demais mandamentos, que é não roubar, não mentir e não enganar. Então, aquele que está enganando e está sendo falso,
né, ele está pregando um evangelho que não é o evangelho da verdade. E também não posso falar por outras religiões, mas eu posso falar pela minha experiência, né, como cristão da Igreja do Evangelho Quadrangular, juntamente com o pastor Robson, com a pastora Emília. Lá na nossa igreja, nós entendemos que o dízimo e as ofertas são voltados para a manutenção da igreja e da obra da igreja, né? E o pastor nos prega e nos diz que nós temos que dar com alegria, né? Inclusive na Bíblia, em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7, eu estou dando endereço aqui, se alguém estiver anotando, é bom consultar depois. Anotem aí, pessoal. Porque a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ela é como uma espada penetrante, né? Então, a gente pode encontrar dentro desses endereços, né, palavras de conforto e de orientação para nós. Então, 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7, lá diz que cada um dê conforme o seu coração, não por obrigação, né? Porque Deus ama quem dá com alegria. Exatamente. Então, os dízimos e ofertas da nossa igreja são para manutenção. Depois eu queria até deixar o endereço aqui para quem está nos ouvindo, né? O site da Secretaria de Missões da Igreja do Evangelho Quadrangular, e dizer que as ofertas estão voltadas muito para o lado social, né? A Igreja do Evangelho Quadrangular hoje tem 66 missionários espalhados em 22 países. Isso tem um custo para manter essas pessoas hospedadas, alimentadas, vestidas. Elas estão doando o seu tempo em prol do reino dos céus. Elas estão pregando o evangelho para as pessoas necessitadas, elas estão levando alimento, medicamento, saúde. Existem vários planos associados a esse recolhimento de oferta. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas nós, como homens aqui na terra, precisamos manter a igreja aberta, porque a igreja, ela é como se fosse um hospital. Um dia eu estive doente e alguém manteve essa porta aberta com o seu dízimo, com sua oferta. Pagou o aluguel, pagou a luz, o IPTU, fez a manutenção das cadeiras, dos instrumentos, dos microfones, e isso desprende, né, uma importância financeira para manter isso. Então, nós podemos falar por aquilo que nós vivemos. Sim. Então, nós vivemos dentro dessa harmonia, né, dentro dessa condição que a oferta não é para Deus, mas a gente dá com alegria para que o nome do Senhor seja adorado e glorificado. E eu falo que o dízimo e a oferta, elas são voluntárias, né? E eu falo assim, sem medo de errar. Se existe alguma igreja que prega, né, que para Deus abençoar eu tenho que comprar, né, como foi citado pelo Xandinho aqui, né, comprar algo para obter uma outra coisa, tá fora da Bíblia, né? É heresia. Porque Deus, ele não faz barganha com ninguém, né? Porque assim, as pessoas, eu até escutei isso. Doa tal dinheiro que você vai ter um pedaço no céu. O céu não é o que... O céu não é um terreno que você vai lá e compra. Exatamente. Isso já é para manipular, né? Mexer com o sentimento da pessoa. Porque Deus, ele quando quer abençoar, ele abençoa. Deus não é um Deus de barganha, né? Como eu falei, você dá e eu te abençoo. Não funciona dessa forma, né? As coisas com Deus não dessa forma. Se tem alguma igreja que prega que para receber algo eu tenho que comprar isso, para ser abençoado eu preciso ter um lencinho de tal lugar ou beber tal água. Não, porque o que Deus coloca a mão, abençoado tá. Verdade. E tudo que Deus faz é bom. Então a gente tem, como diz, uma oferta como algo que de coração. No tanto que a Bíblia fala que se você tiver brigado com alguém, Xandinho, e for entregar uma oferta no altar, Deus nem recebe. Você tem que estar com o coração puro, tem que estar perdoado ali, aí sim a entrega vai ser agradável, né? Então as coisas de Deus é bem sério. Eu costumo dizer que tudo há um custo, né? A gente tem que pagar o prédio, igual na nossa igreja, né? Nós somos a Igreja do Evangelho Quadrangular. Lá nós pagamos aluguel na igreja. Então, existe um custo. Água,
luz, o prédio tem que ser pago, nós temos as Manter obras... a manutenção em dia. A manutenção em dia. Então, o dinheiro das ofertas, dízimos, são voltados para isso. São taxas que têm que ser pago. Na onde eu congrego, nós não pregamos que, olha, se você comprar uma semente, você vai ser abençoado. Se você comprar uma caneta, você vai conquistar. Não, lá é pregado a palavra. E quem faz todas as coisas é Deus, não objetos, né? Eu só tenho um complemento aqui, e a pastora disse aqui, toda a explanação, né, relacionada à manutenção da igreja, né? E falou também sobre aqueles itens, né, religiosos que vão trazer a fé e a cura. Exatamente. A gente deixa claro aqui que Jesus Cristo, para nós, ele já levou sobre a cruz, né, todas as nossas dores, né, todas as nossas causas. Ele já pagou o alto preço por nós. Então eu não preciso pagar nada para ter a graça de Jesus. Ele já nos alcançou. Cristo é suficiente, né, Paulo? Cristo é suficiente para nós. E ele é o Cordeiro de Deus, né, que tirou o pecado do mundo. Então para nós já foi pago o alto preço. Não é lenço, não é feijão, não é água, não é nenhum item que vai poder trazer essa graça que Jesus nos trouxe. Então é isso que nós aprendemos na igreja através da palavra, é isso que está anunciado à luz da Bíblia e é nisso que nós cremos, que Jesus Cristo já pagou um alto preço por todos nós aqui nessa noite. E é tão interessante que o homem, né, quer falar tantas coisas, né? E Deus fala assim pra gente na palavra, olha, você quer falar comigo? Você entra no teu quarto, fecha a tua porta. A gente não precisa nem... Junta as mãozinhas e reza pra você mesmo. A gente nem precisa de ninguém mais, é só a gente e Deus. E as pessoas às vezes querem colocar situações pra quê? Dinheiro. Né? Infelizmente, a gente sabe que no meio existem pessoas boas, pessoas de caráter, pessoas que usam a fé das pessoas para obter algo, né, em troca, mas a nossa ligação tem que ser diante com Deus, né? Não precisamos de amuletos, de nada. Deus é suficiente. E só um ponto, né, que eu queria deixar frisado aqui também, para aqueles que estão desigrejados aí, que dizem que a igreja é só para o pastor ganhar dinheiro, não é não, tá? Não. A pastor Emílio e o pastor Robson, eles doam do dinheiro deles para manter a igreja. Então eu sou prova viva disso, que eles mantêm a igreja para que possa receber pessoas necessitadas. E para aqueles desigrejados que pensam assim que o pastor ganha dinheiro com a igreja, como o Xandinho trouxe. Que compra carro, que compra casa, enormes. Carro. Esse não é o verdadeiro pastor, esse é o falso pastor, tá? Exatamente. E é necessário que a igreja seja mantida. Porque a igreja reunida, ela se torna o corpo de Cristo. Nós somos a noiva. Quando nós formamos a igreja, estamos lá reunidos, adorando o Senhor, nós estamos ali formando o corpo de Cristo. A noiva que vai encontrar o seu noivo. Amém? E fica até um alerta aí, né? Para você que às vezes está procurando uma igreja, procura direitinho, porque a gente sabe que no meio do povo de Deus há muito enganadores, né? Usando as dificuldades das pessoas, o momento ali de fraqueza, para obter os seus desejos, suas vontades. Então, procura uma igreja séria, né? Observe quando você entrar numa igreja, se está sendo pregado realmente a palavra e que a verdade de Cristo reine, né? Sobre nós. Outro ponto, eu acho que é importante, né? A gente falou bastante aqui também, e tem o Tomé, né, relacionado em todo esse ponto aí de fé, né? Tomé teve que tocar na chaga para realmente... É igual eu falo. O seu Santo Tomé é incrédulo, agora você acredita? E Tomé teve que tocar, né, ainda no tema relacionado à fé, ele teve que tocar na chaga de Jesus para ele reconhecer que ele havia ressuscitado e vivo para sempre. Exatamente. Então eu deixo aqui o site, né, da igreja, quem quiser consultar lá, quem estiver procurando uma igreja séria, é o sgmbrasil.com.br. Lá vocês vão ver um pouco da missão da nossa igreja, quantas instituições nós ajudamos, né? E para onde vai todo esse dinheiro. Ok. Infelizmente, gente, a gente chegou ao final, né? Se eu pudesse, eu ficaria aqui até 1h da manhã com vocês, mas eu acho que ainda dá pra segurar. Tem mais uns 10 minutinhos aí. Dá pra ainda puxar mais um assunto. Dá pra puxar? Dá, com certeza. Então vamos puxar mais um assuntozinho aqui. Oba, vai dar pra me fazer a quarta pergunta. E em questão o que vocês acham que tá tendo as guerras? E se vocês têm
alguma palavra que vocês possam dar de consolo para as pessoas que estão vendo as guerras de Israel e a Palestina e essas guerras aí que estão no mundo? Vocês podem dar alguma palavra de consolo para essa pessoa que está vendo essas guerras? A gente vê que o cenário aí tá meio complicado, né? Onde a paz meio que tá fugindo, tanto no mundo exterior quanto no próprio interior, muitas das vezes, das pessoas, né? O que eu posso dizer é que somente Deus ele pode proporcionar a paz que o homem precisa. Né? Muitas das vezes a gente tem tantos e você fala, meu Deus, mas a pessoa tem tanto, por que não tem alegria, né? Por que anda numa situação assim? É porque muitas das vezes não tem a paz, né? Mas a Bíblia fala pra gente lá no João 4:27 que assim, deixo a paz a vocês, a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração e nem tenham medo. Somente em Deus nós podemos obter a paz que nós tanto precisamos. E o mundo, né, ele precisa de Deus. Né? A palavra fala que no final dos tempos o amor de muitos ia se esfriar. E a gente vê, né, que o cenário é triste, rumores de guerra, pai matando filho matando pai. O que a humanidade ultimamente ela precisa? Né? A humanidade precisa de Deus, a humanidade precisa de paz. E a palavra de Deus fala em Filipenses 4:7 também, que a paz que excede a todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. O que nós aprendemos? Que a paz que a gente precisa, a paz que o mundo precisa, só nós vamos encontrar somente em Deus, né? E você que está nos ouvindo, se está passando por um momento de aflição, de angústia, de vazio, né? Eu te convido a convidar Deus para fazer parte da sua vida, porque Ele tem paz para o seu coração. Eu acho que é um tema que dá um grande debate, Exato. viu, Xandinho? 10 minutos não vai dar. Não vai episódio, dar. Acho que vai ter que acrescentar. Eu recomendaria, hoje o nosso pastor não pôde estar conosco aqui, eu estou tendo essa oportunidade de cobri-lo aqui com minha querida irmã, pastora Emília também, mas olha, seria um bom assunto para você falar sobre escatologia com o pastor Robson. É um tema que vai abordar um tema muito interessante sobre o fim dos tempos. Exatamente. Ok. Então, acho que ainda temos um tempo, David. Tem. Opa, tava desligado o microfone, olha só. Xandinho, ó, tem muita gente aqui mandando mensagem. Tem gente de todos os lugares aqui do Brasil. E, ó, nós já chegamos lá nos Estados Unidos, hein? Nossa! Já estamos internacionais no negócio. Internacionais. O Ricardo Mendes mandou aqui uma mensagem pra você, ô Xandinho. Parabéns, Xandinho, pelo trabalho, pelo belo trabalho. Aqui é o Ricardo Filho, da Sueli, da Araguaia, Madeiras. Estou falando direto dos Estados Unidos. Sou amigo do seu pai, um grande abraço. Abração aí. Você vê como que as coisas estão. Já estamos chegando no primeiro podcast, já está lá nos Estados Unidos. Já. Nossa, daqui a pouco chegamos na Alemanha, Japão, Chile. Pra isso é só um pulo. Tem muita gente aqui te mandando mensagem, dizendo que foram ótimas as perguntas que você abordou, fez essas perguntas para esses nossos convidados maravilhosos aqui, que conseguiram responder com grande excelência, né? Dando uma aula aqui pra gente. Tanto que eu falei até no início, deixa eu sair daqui e deixa eles assumirem o programa. Que isso. Mas foi maravilhoso. Tem muita gente aqui, ó. A casa do capitão mandou aqui, ó. Mensagem linda, Xandinho. Olha, desculpa se eu errei seu nome, tá? Helen Denelli. É isso? Linda mensagem. Parabéns, pastora Mila e Paulo. Xandinho, você arrasou. Olha quantas mensagens de carinho você está recebendo aqui no seu primeiro dia. Nossa, e será só o primeiro, né? Porque eu tenho certeza que tem muitos a vir pela frente aí. Ok. Então, acho que... Gostou, Xandinho? Gostei. Gostou dessa experiência? Nossa, muito bacana. Foi muito bacana. Bom, né? Agora vamos partir aqui para os finalmente, que eu tenho... gostaria de agradecer aos meus patrocinadores aqui. Sem eles isso aqui não seria possível. Também gostaria de agradecer ao meu patrocinador, né? Que é meu pai, que sem ele me apoiando, e minha mãe também, né? Eles não... Sem a ajuda deles e sem a ajuda de muitos patrocinadores que nos ajudaram aqui, isso não seria possível. Lembrando que os patrocinadores estão passando nas duas telas aí laterais, né? Temos uma tela aí logo atrás de você e outra aqui do lado dos nossos convidados também. Estão rodando aí, passando durante todo o nosso programa.
Ok. E também eu gostaria de anunciar já aqui o nosso próximo convidado da semana que vem. Já vai anunciar? Já. Que chique, hein? Vamos lá. É minha tia Dayana. Acho que vocês viram ela aí nos comentários. Mandando um monte de mensagem aqui. Ela mandou. Mandou um monte aqui, dizendo que tá orgulhosa de você, que tá feliz demais por tudo isso, que você é um orgulho. Então, aí na semana que vem vamos falar com ela e vamos falar sobre autismo, porque meu primo é autista e vamos desmistificar algumas coisas, né, sobre autismo. Também vamos falar como lidar com isso, né? Eu tenho certeza que vai ser bem bacana. Assunto bom. É isso aí. Vai ser maravilhoso. Maravilhoso. Vamos agradecer aos nossos convidados por terem vindo. Ok. Mila, Robson não, Paulo, muito obrigado por vocês terem vindo. Foi um prazer falar com vocês, um prazer enorme. Sempre que vocês quiserem voltar, as portas estarão abertas. E Mila, fala pro Robson que eu vou marcar um dia com ele. Ele tá te ouvindo aí. Aí a gente vai conversar bastante, tá bom? Isso aí. Fica o Xandinho, recado aí, Paulo. Acho que é isso aí, Xandinho. Obrigado por tudo e vou deixar mais um endereço final aqui Ok. para quem estiver nos ouvindo aí e buscar esse endereço em Isaías, capítulo 40, versículo 31, diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É isso aí. É isso aí. Bom, gente, acho que é isso. Encerramos por aqui hoje. Então é isso, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.